Boa noite, meus amigos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Mais uma vez, recebemos a Beth com muito amor, porque ela veio passar sobre o cristianismo, né? Como surgiu o cristianismo? Eu fico aqui curioso em saber como que será que surgiu, meus amigos. A nossa amiga vai nos contar isso. Mas vamos falar dos recadinhos, né? Eu convido a todos, no dia 2 de agosto, nós teremos o aniversário da casa. Quem vai fazer a palestra do aniversário da casa é o amigo Nestor. Eu não sei o tema ainda, mas teremos a presença, né, na live da nossa amiga, né, a Bia vai fazer a parte musical para a gente, né? Já conversei faz um ou 2 meses atrás e fechou com a gente. E nesse ano vai ser um ano diferente, o ano do 7º aniversário da casa. E eu convido a todos para juntar-se a nós, né? Nessa caminhada que é tão importante, né? Para aliviar os nossos corações, né? É importante isso. Então, é, sem mais delongas, né? Eu deixo com a companhia da nossa amiga Beth, mas antes eu peço, inscrevam-se no canal, divulguem o canal SEAC ajudando a caminhada, para que a gente possa aumentar e ajudar mais pessoas. Gratidão e com a companhia agradável da nossa amiga Beth, eu deixo vocês. Obrigado e por gentileza, amiga, é com você. Faz a prece para iniciar e a vibração no final e a prece. Gratidão é com você, amiga. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. É muito bom estar aqui, em companhia, com certeza, da espiritualidade amiga, do Centro Espírita ajudando a caminhada, né? E que possamos entender toda a evolução do cristianismo, desses ensinamentos maravilhosos do nosso governador da Terra. Então, pedimos aos mentores do mais alto que nos ajudem a entender a importância, né, da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, de toda a luta ao longo dos séculos, que possamos valorizá-los e agradecer a oportunidade de conhecer todos esses escritos, essas instruções magníficas que nos são oportunizadas. Então, se conosco, Mestre Jesus, amigos queridos da espiritualidade. Amém. Pois é, né? Como surgiu o cristianismo? Vamos voltar no tempo e falar dos antecedentes do cristianismo, como era, né? Séculos antes da vinda de Jesus, o mundo em relação às crenças religiosas. Bom, o homem primitivo, né, desde lá da pré-história, acreditava nas forças da natureza, o seu entendimento das leis de Deus, das leis do universo, da natureza, ainda eram, né, ínfimos. E essas forças da natureza eram tidas como deuses, né? O sol, a lua, o trovão. A humanidade foi evoluindo ao longo de, né, milhares de anos e o homem começou a acreditar em vários deuses, surgiu o politeísmo. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, né? A crença num Deus único, criador de tudo, mas ainda era um Deus antropomórfico, assim, na forma do homem, semelhante ao homem, tanto nos aspectos físicos, né? Na aparência, como nos aspectos morais, um Deus que tinha virtudes e defeitos, então um Deus vingativo, punitivo, ciumento, e as manifestações religiosas ainda eram muito
baseadas no concreto, nos rituais, nos sacrifícios para agradar a Deus. Isso entre os hebreus e os outros povos politeístas, né? Abraçavam várias crenças, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o shintoísmo, o taoísmo, o islamismo, o zoroastrismo, né? Ao longo de vários povos. Agora, o judaísmo, né? O judaísmo, porque o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. Então, o povo da Judéia, né, eram os hebreus, eles tinham a Torá, que era o livro sagrado, que resume os ensinamentos, né, dos profetas, que, na verdade, eram médiuns, né? O povo hebreu teve médiuns muito famosos, profetas que a gente lê lá no Velho Testamento. E os judeus acreditam que são o povo escolhido por Deus, Deus Jeová. A sua história vai, assim, ao longo do tempo, começando com o Abraão, né, foi o patriarca, o pai do povo judeu, que reuniu, né, esse povo. Depois os séculos passam e temos Moisés, o mensageiro da primeira revelação, Moisés, que trouxe os 10 mandamentos e libertou os judeus do jugo do Egito. E, né, a gente lê no Velho Testamento que eles sempre esperavam o Messias, né? Os profetas sempre anunciando a vinda de Messias. E aí Jesus reencarna, Jesus, a segunda revelação, Jesus, o próprio governador do nosso planeta, encarna para ser o nosso modelo, o nosso guia, e ele nasce confirmando aquelas profecias, né, da antiguidade, mas mesmo assim ele não foi aceito pelos judeus, porque ele escolheu nascer num ambiente muito pobre. E a época em que Jesus esteve encarnado era uma época de muitas lutas, muitas conspirações. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos, o mundo, né, o mundo no geral, estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas, predominantemente politeístas. Então, temos aí Roma, né, dominando a Judéia. Então, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. As religiões eram fontes de vaidades, de interesses escusos. E aí tudo é planejado. O João Batista, primo de Jesus, ele nasce para ser o precursor do cristianismo. Então, ele vai para o deserto e assume uma vida simples, ascética, e começa a fazer pregações e batismos no Rio Jordão para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. A missão de João Batista foi essa: anunciar a vinda de Jesus, anunciar o reino dos céus, né? E Jesus, então, nasce, né, cresce e inicia sua vida pública pregando nas praças públicas, não mais como, né, nessas outras religiões politeístas, em que os ensinamentos eram divulgados em escolas iniciáticas para alguns poucos, né, escolhidos, eruditos. Então, aqui, ensinando para o povo humilde nas praças públicas, Jesus estava mostrando que a verdade dispensa aqueles templos luxuosos, os fóruns, os aerópagos, né, de Roma, da Grécia, as sinagogas. E Jesus escolheu os 12 apóstolos e 70 discípulos para divulgar a boa nova. O apóstolo é uma palavra que vem do grego e significa enviado. Então, o apóstolo tem essa missão de
disseminaram o evangelho de Jesus. O discípulo é uma palavra discípulo vem do latim, que significa aluno. Então, os discípulos são aqueles que estão aprendendo os ensinamentos do Cristo. E a gente lê, né, lá no Novo Testamento, que os 12 discípulos largaram tudo e seguiram Jesus e se tornaram os apóstolos. Então, teve o Simão Pedro, André, o Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Orfeu, porque tem dois Tiagos, né? Judas também tem dois, tem o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, que traiu Jesus e depois foi substituído por Matias, porque ele se suicidou, né? Porque se arrependeu. Então, os dois Judas, um outro Simão, tem Simão Pedro e tem o Simão, né? Então, foram 12. E Jesus combateu de forma pacífica aquelas violências institucionais do judaísmo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a passagem da mulher adúltera queria ser apedrejada em praça pública. Então, Jesus pregava a tolerância, o perdão, a humildade, o amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, pregava o valor da oração, mas não aquela oração que você faz em praça pública para todo mundo ver que você, né, é um devoto. Não, no silêncio do seu coração, do seu quarto. E Jesus pregava a vida imortal, né? Que essa vida, né, que imortal, ela é superior a essas picuinhas de guerras entre pátrias, é superior às leis humanas, que ainda são tão imperfeitas. E a popularidade de Jesus, né, com essas palavras e com as suas curas, foi crescendo no meio das pessoas humildes. Mas ele também falava palavras duras contra o judaísmo, né? Então, por exemplo, que os fariseus eram túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro, né? Então, isso incomodava as autoridades, tanto políticas como religiosas. As autoridades temiam essa popularidade de Jesus, tinham medo que Jesus tomasse o poder, esse poder temporal, né? Porque o, ele se dizia filho de Deus, e as pessoas acreditavam que ele era o Messias, o rei dos judeus, por isso que os religiosos o perseguiam, porque a verdade também os incomodava. E aí Jesus foi crucificado da forma mais cruel possível, sendo acusado de blasfemar. E a partir então da crucificação de Jesus, aquilo que parecia para todos o fim de tudo, né? Até mesmo para os discípulos que ficavam desarvorados, pelo contrário, foi o começo do cristianismo, a partir das aparições do Mestre de Nazaré, né? Começando quando Jesus aparece logo após a sua crucificação para Maria Madalena. E os discípulos, então, seguiram as instruções de Jesus. Ele dizia: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os discípulos seguiram essa missão, enfrentando perseguições, enfrentando muitas dificuldades, e assim surge o cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Cristo é uma palavra grega, Christos, que significa ungido, que em hebreu, ungido, assim, tem o nome de Messias. E o Messias, acreditam os judeus, é o Salvador do mundo, né? Conforme está lá nas Escrituras antigas.
Bom, enquanto Jesus esteve encarnado, ele dirigia o seu rebanho, né? Os apóstolos, os discípulos, sob a sua orientação segura. Mas olha o que nos fala o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Após a morte de Jesus, as trevas semearam o joio no meio do trigo, porque muitos apóstolos não sabiam distinguir o joio do trigo. E eles deixaram, né, ideias do judaísmo contaminarem esse cristianismo nascente. E eles acreditavam, por exemplo, que o cristianismo deveria ser divulgado só para os judeus, aqueles que fossem circuncidados, aqueles que seguissem as regras das leis judaicas. E, a par disso tudo, após a morte de Jesus, os apóstolos, né, sofreram cada vez mais a influência do judaísmo, e, além de tudo, fariseus e romanos perseguiam os cristãos. A gente lê no livro Paulo e Estevão, né, magnífica a psicografia de Chico Xavier, do autor espiritual Emmanuel, que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, porque ele foi apedrejado em praça pública a mando de Saulo de Tarso, né, um influente estudioso das leis judaicas. Saulo de Tarso era muito cuidadoso quanto às leis e às ordens judaicas. Além de tudo, ele era um soldado romano. Mas no ano 36, mais ou menos, depois de Cristo, Saulo de Tarso, indo para Damasco, para perseguir os judeus, né, os cristãos, perseguir os cristãos, né, se depara com Jesus, que o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se converte e se transforma em Paulo de Tarso, porque Saulo é um nome romano. Então ele mudou para Paulo, um nome judeu. E a partir de então, Paulo de Tarso foi um defensor infatigável da pureza da doutrina do Cristo. Paulo tinha muita facilidade de pregar aos não-judeus. Ele era um orador brilhante, tinha muito conhecimento, ele era um filósofo, um teólogo, e por isso, né, por divulgar aos não-judeus e ir para várias cidades, ele recebeu o título de apóstolo dos gentios. E parte, né, da história da igreja primitiva está lá nos Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento da Bíblia. Bom, ao longo dos séculos I e II depois de Cristo, o cristianismo cada vez mais se afastava desse cristianismo primitivo. Por quê? Porque o cristianismo surgiu num ambiente histórico do judaísmo. Então, o judaísmo, que é formado e alimentado pelo Velho Testamento, né? Então, houve toda essa contaminação. E, além de tudo, devido ao grande crescimento dessa igreja primitiva, baseada nos ensinamentos de Jesus, porque eles entenderam que Jesus é um rei, né? O rei dos judeus, o cristianismo passou também a sofrer uma ameaça do poder do Império Romano, cada vez mais, né? Porque os reis, os imperadores, eles desejavam do seu povo a adoração total, obediência absoluta. Tanto que chegaram ao ponto de queimar, torturar, jogar na arena, né? Cheia de leões, famintos, aqueles que não se curvassem a eles. Mas mesmo com toda essa perseguição sofrida, os cristãos não se curvaram,
Mesmo diante da ameaça da morte, eles professaram a fé em Cristo e, com isso, o Evangelho se espalhou. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Nós temos a Bíblia formada do Velho Testamento, que é a história dos hebreus, e o Novo Testamento, que conta a vida de Jesus e a história da origem do cristianismo. Como que surgiu, né, o Novo Testamento da Bíblia? Bom, Jesus nada escreveu. Os ensinamentos passavam de boca em boca. Só que, com o tempo, os apóstolos, né, depois que Jesus foi crucificado, começaram a escrever textos, começaram a trocar cartas entre si, porque aí eles foram formando igrejas, né? E a gente vê aí as epístolas de Paulo de Tarso, que universalizaram a doutrina de Jesus, né? Então, essas epístolas que iam de cidade em cidade, de igreja em igreja. Além de tudo, Paulo de Tarso fez muitas viagens missionárias, por isso que, né, ele é chamado de apóstolo dos gentios, e por conta da sua oratória brilhante, ele atraía até os romanos cultos da classe alta, pessoas influentes, e por onde ele passava, ele ia fundando as igrejas, os núcleos de estudo do Evangelho de Jesus. Então, a igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia, reunião. E entre os anos 60 e 80 depois de Cristo é que surgiu o Evangelho de Marcos, que, segundo os estudiosos, é o evangelho mais antigo. Evangelho, que significa boa nova, né? É uma palavra grega. Entre os anos 80 e 98 depois de Cristo, surgiram os evangelhos de Lucas e de Mateus. E entre o 98 e 110 depois de Cristo, surgiu o evangelho de João, que na época morava em Éfeso. Mas também foram escritos muitos outros evangelhos que acabaram não sendo reconhecidos pela Igreja Católica, foram considerados apócrifos, né? Porque 4 séculos depois, né, da, da vinda de Jesus, no século IV, um erudito teólogo chamado Jerônimo, que era secretário do Papa Damaso I, reuniu os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, formando a Bíblia Vulgata Latina. E por que que ele não aceitou, ou todo aquele colegiado não aceitou os evangelhos apócrifos, né? Não foram incluídos na Bíblia? Tinha o Evangelho de Maria Madalena e muitos outros, Tomé, porque o que se escrevia lá já não condizia com os ensinamentos que a igreja cristã defendia no século IV. Porque esses ensinamentos de Jesus foram sendo deturpados ao longo desses séculos. Fechando parênteses, voltando à história da origem do cristianismo. Nos primeiros séculos, séculos I, II, formaram-se 2 correntes religiosas dentro do cristianismo. Aqueles que acreditavam que os ensinamentos de Jesus deveriam ser só ministrados aos judeus, ou quem não fosse judeu teria que se converter, teria que fazer a circuncisão. E aquela outra corrente que acreditava que o evangelho de Jesus era para todos, que a igreja deveria ser universal. E essa era a corrente defendida por Paulo de Tarso, quando Jesus trouxe, né, as suas instruções para os apóstolos: ide e divulgai o evangelho a toda criatura. É isso que Jesus pedia. Mas eles eram ainda judeus, né? Estavam arraigados, né? Estavam
é, repletos da cultura judaica, e eles não entenderam essa parte, né, dos ensinamentos do Cristo. Então, houve essa dicotomia, né? Essas duas correntes religiosas que se formaram dentro do cristianismo. A gente pode ver na história, né, do início do cristianismo, todas as lutas que aconteceram nessa época. Tanto que houve muitas dissensões, né, brigas intelectuais entre o Pedro, Simão Pedro, né, que ele era mais sectário, né, mais judeu, e Paulo de Tarso, que queria universalizar a doutrina de Jesus, né? A Boa Nova deveria ser divulgada para todos, as pessoas não precisariam fazer a circuncisão, não precisariam se tornar judeus. E, então, nesses primeiros séculos, né, a sociedade romana era constituída de senhores e de escravos, e os judeus não aceitaram os ensinamentos de Jesus, que trazia, né, a importância da liberdade, da igualdade. Então, né, essa perseguição dos cristãos foi se acentuando, eles passaram a viver escondidos, mas muito unidos entre si, formando até uma irmandade, eles se protegiam uns aos outros. E, né, nesse tempo todo, no seio, né, desse cristianismo primitivo, ao longo dos séculos, foram surgindo os pais ou padres da igreja, que são os guardiões da mensagem do Cristo, os patriarcas. Na Idade Média, né, aí já são vários séculos adiante, esses padres ou pais da igreja, esses patriarcas, passaram a ser chamados de doutores da igreja. Então, filósofos muito importantes, que isso se estuda muito, né? O que eles escreveram, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, São Cipriano, né? Figuras são expoentes muito luminosos. E também, ao longo de todos esses séculos, surgiram os apologistas, os defensores, eram pensadores, advogados, vamos dizer assim, que defendiam o cristianismo tanto da influência do judaísmo, como do Estado romano, como da filosofia pagã. Então, para os judeus, eles defendiam que Jesus é o Messias. Para os romanos, eles defendiam a liberdade de culto, o fim das perseguições. Para os filósofos cristãos, eles defendiam que a verdade está no Evangelho. Então, traziam essa verdade tanto no seu aspecto racional como filosófico. Então, aí temos grandes filósofos, Tertuliano, Justino, Taciano, Teófilo, Aristides, Atenágoras, né? Grandes nomes da história, né? Do cristianismo. Né? Chegou um ponto em que a fé cristã tinha ultrapassado diversos limites, se espalhou no mundo todo, chegou às classes mais altas, e isso incomodava o Império Romano. E, por conta disso, as perseguições se intensificaram. O Constantino, ele subiu ao poder, né? Após derrotar um outro imperador numa grande batalha, um Galério, né? E por derrotar numa grande batalha, o Constantino foi aclamado imperador pelos soldados, imperador de Roma. Conta a história que o Constantino viu uma cruz, viu no céu uma cruz com a inscrição: com este sinal vencerás. E o Constantino associou o símbolo da cruz à fé cristã. Então, ele se converteu ao cristianismo. E o que ele fez quando se tornou imperador? No século IV,
ele acabou com a perseguição aos cristãos. No ano 313 foi publicado o Edito de Milão, né, que foi uma reunião lá na cidade de Milão, onde Constantino declarou total liberdade à religião cristã. No século IV, então, Roma instituiu o cristianismo como religião oficial e passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, né, é uma palavra grega que significa universal. Então, Igreja Universal Apostólica Romana, né? E a partir de então iniciou-se uma unificação entre Estado e Igreja cristã. Com essa unificação, o poder temporal e o poder, né, da fé, a Igreja cresceu muito, se espalhou por diversos países da Europa, tanto que em vários países o catolicismo acabou se transformando na única religião aceita. Então, igreja e estados unificados. Só que a igreja tinha voz ativa entre os monarcas. Às vezes era até mais poderosa do que os imperadores. A igreja ditava as regras morais, as regras éticas, os costumes de todo o país, né? E no ápice do poder da Igreja Católica, ela passou de perseguida, né, a perseguidora, instituindo as inquisições. Então, as pessoas que iam contra a doutrina católica eram consideradas hereges e eram torturadas, mortas. Mas, né, ao longo do tempo, a Igreja, fazendo essas concessões políticas, foi desfigurando a mensagem cristã. Então, surgiram vários dogmas da Santíssima Trindade, de Jesus, Jesus é o próprio Deus, fora da igreja não há salvação. Mais tarde, século XIX, Allan Kardec, né, dentro de uma lógica, de uma racionalidade irretorquível, ele diz, não, é fora da caridade que não há salvação. E aí foram surgindo os ortodoxos e os heterodoxos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, de Chico Xavier, Psicografia, ele diz assim, tudo isso aconteceu por conta da resistência das trevas, usando a má-fé e a ignorância dos homens. Né? Imagina, né? Eles não queriam, né, a vinda de Jesus, a espiritualização da humanidade. Durante o governo do imperador Constantino, os bispos adquiriram o mesmo prestígio, o mesmo poder dos senadores romanos. Os senadores romanos, eles eram muito poderosos, né, na política de Roma. E Roma era a capital, né, era a capital do Império Romano. E, por isso, o bispo de Roma liderava toda a igreja. Ele tinha um enorme poder, uma influência enorme. E aí foi, né, aparecendo a ambição, o imperialismo, né, o domínio de povos, de culturas, e tudo isso dominou a igreja de Roma. Emmanuel, né, nos fala isso. No ano 607, depois de Cristo, um outro imperador, Focas, criou o papado. Né? O papado estaria, que acabou ficando ligado a esse poder político, a esse poder temporal. Um papado assim recheado de orgulho, de ambição. Mas como surgiu a Igreja Ortodoxa? Bom, havia uma disputa política entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Isso é que deu
a origem à primeira grande divisão do cristianismo. Olha, a primeira grande divisão do cristianismo. Os ortodoxos eram os cristãos da Igreja Oriental. Eles não respondiam à autoridade papal. Eles tinham uma doutrina diferente da Igreja heterodoxa, né? E os ortodoxos são mais rígidos. Então, aqui de um lado, os ortodoxos, cristãos da Igreja Oriental, aqui os heterodoxos, os cristãos da Igreja Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana. Do século XVI, ó, aqui está o cristianismo primitivo, aqui os ortodoxos, aqui os heterodoxos, que são os católicos. Aqui, os católicos, no século XVI, surgem várias ramificações. Por quê? Por conta de Martinho Lutero, que foi um monge católico que fez uma reforma, chamada Reforma Protestante. Ele divulgou 95 teses que eram críticas teológicas. Ele desaprovava a cobrança de indulgências para a salvação da alma. Ele queria uma reforma de cima para baixo, né? Que começasse dentro da igreja, dos bispos para os padres. E o objetivo dele era um alerta. Só que, ao contrário do que ele previu, a sua proposta foi rejeitada pela igreja. E ele acabou sendo perseguido pela Igreja Católica. No entanto, o protestantismo, a reforma protestante que surgiu com Martinho Lutero, acabou influenciando toda a Europa no aspecto teológico, né, em relação às crenças religiosas, no aspecto econômico, no aspecto político. Muitos reis queriam se desvincular do poder do Papa, sabe? Porque eles tinham que pagar altos tributos cobrados pela igreja. E aí surgiram muitos conflitos, batalhas. Lutero foi excomungado. E esse ramo protestante, né, temos aqui o cristianismo primitivo, os ortodoxos, os heterodoxos, aí surge a reforma e a contra-reforma, e esse ramo protestante deu origem, se subdividiu em 3 outros ramos. Os anglicanos, que a igreja anglicana foi fundada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, os luteranos, né, que são os ensinamentos de Martinho Lutero, e os calvinistas, que divulgado por João Calvino. A gente vê, né, o quanto o cristianismo foi se dividindo em várias ramificações. No ano de 1906, nos Estados Unidos, surgiu um movimento pentecostal, lá em Los Angeles, né? Então, algumas mudanças nos rituais, na doutrina dos protestantes. No Brasil, esse movimento pentecostal, que começou lá nos Estados Unidos, em 1906, deu origem a várias igrejas pentecostais. A Congregação Cristã, a Igreja Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, os evangelistas, o Evangelho Quadrangular, Deus é Amor. Essas foram as 2 primeiras ondas pentecostais, né? Começo do século XX. Só que aí surgiu uma terceira onda, o neopentecostalismo, né? O movimento neopentecostal surgiu, essa terceira onda, a partir do pentecostalismo, a segunda onda, né? A partir da década de 70, a ênfase dos neopentecostais é a prosperidade, são
os rituais de libertação, de cura divina. Então, aí surgiram a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Comunidade Cristã Paz e Vida, a Igreja Cristo Vive, a Igreja Renascer em Cristo, né? E hoje, né? Então, a gente vê que, além do catolicismo, né, o catolicismo é a raiz, né, tem como raiz a igreja primitiva, surgiram todas essas igrejas. A igreja ortodoxa, a igreja protestante, as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais. E com isso, aquela igreja primitiva que nasceu com o Evangelho de Jesus nos primeiros séculos, né, da nossa era cristã, foi sendo modificado conforme os entendimentos, os interesses, os costumes, né, das pessoas ao longo de todos esses séculos. Mas, no século XIX, o Espírito Verdade trouxe o cristianismo redivivo, reviveu aquele cristianismo puro de Jesus, né? Foi a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus já previa, né, que tudo isso aconteceria. Todas essas mudanças, né, de interpretações. E toda a pureza doutrinária de Cristo é explicada de uma forma muito clara nos livros da codificação, sem misticismos, sem esses dogmas impostos. Você tem que acreditar porque a igreja está mandando, não pode questionar. Sem rituais. A doutrina espírita, ela está aí para todos que quiserem beber desses ensinamentos puros de Jesus. Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, né? Depois, o Espírito Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ou seja, o Espírito Verdade, né, que muitos entendem que é o próprio Jesus, outros entendem que é uma pleiade de espíritos dirigidos pelo Jesus, pelo próprio Jesus. Diz para Kardec que o Cristo não pôde dizer tudo naquela época em que ele esteve aqui, há 2000 anos, e ele também vem relembrar tudo que foi esquecido ou mal compreendido. A gente vê, né, ao longo da história do cristianismo, desde a sua origem, quantas coisas foram mal compreendidas, né? Quantos ensinamentos foram deturpados. Por isso que foi necessária a vinda da terceira revelação do cristianismo redivivo, né? Tornado vivo do tempo atual. Então, o Espiritismo veio fazer uma revisão do próprio cristianismo sob a supervisão, né, do próprio Cristo. Como ele diz, né, para o Espírito Verdade, fala lá para o Evangelho, para Allan Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por isso muitos entendem que o Espírito Verdade seja Jesus. Diz assim o Espírito Verdade para Allan Kardec: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha o cuidado, né, do nosso mestre de Nazaré,
do governador do nosso planeta, e nos trazer de volta à verdade simples e pura dos seus ensinamentos. Então, amigos queridos, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, vibrando muito amor a todos os nossos companheiros habitantes, tanto aqui do plano material, como da pátria espiritual, que eles possam aclarar suas mentes e corações, buscar entender essa pureza dos ensinamentos do Cristo, que são puro amor e simplicidade, benevolência, misericórdia e humildade. Senhor, vibremos por todos os países, por todos os seus governantes, por cada instituição do nosso globo terráqueo, por aqueles que passam por momentos difíceis, e vibremos também pela paz e pela harmonia em todo o cantinho do nosso planeta. E relembramos a magnífica oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia e uma boa noite.